para a gente começar a falar sobre jovens, eu sempre conto um caso que marcou muito e deu início um pouco um processo de construção do meu projeto. Vocês estão vendo meu celular aqui? Vou até apagar a marca, né, para não pegar mal. Celular que atende, liga, desliga, né, mensagens. Um dia, na sala de aula, um aluno chegou para mim: professora, oi, fala. Pô, que celular é esse, hein, professora? Qual o problema? Funciona, atende. Pô, tu não vai pegar ninguém com isso não, hein? Caraca, hein? Então, sim, ele colocou todo, né, o projeto de uma pessoa, da mulher, da construção, em um celular. Enfim, brincadeiras à parte, meu nome é Sara Zarucchi, eu sou professora de Sociologia e Filosofia no Rio de Janeiro, sou formada em Ciências Sociais pela PUC-Rio e estou atualmente cursando mestrado em Ciências Sociais pela PUC-Rio. Bonitinho, legal, né? Mas vamos entender um pouco esse processo. Eu, enfim, vim de uma família... Meus pais tinham uma condição financeira relativamente boa e uma parte da minha família morava na comunidade da Rocinha, na Gávea, né? Quem não conhece a Rocinha, hoje pacificada, mas há um tempo atrás não tinha nada de pacificação. E eu cresci muito nessa realidade, né? Em casa, com mil coisas, e sempre quando visitava a minha família, eu via que a realidade não era tão bonitinha assim, né? Então eu sempre me questionei como as pessoas conseguiam viver em casa, televisão, tudo direitinho, e aquelas pessoas conseguiam viver sobre aquelas condições. Isso mexeu a minha cabeça durante toda a minha vida. Eu realmente assim, eu não consigo entender como as pessoas naturalizam essa desigualdade. Fui fazer ciências sociais, meu pai não me deu o menor apoio. Fazer ciências sociais? Tá maluca? Eu vou pagar nada, não tem nem dinheiro para isso. Coisa e tal. Vim. Fui correr atrás de bolsa. Consegui bolsa na PUC, cursei Ciências Sociais, gente, na boa. Não tinha dinheiro para o lanche, não tinha dinheiro para xerox, dinheiro para nada. Ficava chorando, não tinha nada. Fui trabalhar em loja para poder pagar a faculdade. Tipo coisas básicas, né? Tipo xerox, comer, sabe? Não estou falando nada demais. Enfim. E, enfim, tempo passou, consegui me formar. Né? Formei em 2009 e eu fui trabalhar com jovens. Né? Que aí eu vou juntar com essa história do celular. Fui trabalhar numa ONG, no Rio de Janeiro. Depois vocês poderiam... Estou sem o... Dá licença, gente. Momento... Tá. Vou trabalhar numa ONG no Rio de Janeiro com jovens, tá? Entre 14, 16 a 19 anos. E falar sobre ética, cidadania. E eu comecei a trabalhar, né? Com a professora, né? Quem aqui... Tem algum professor aqui? Quem é professor sabe, né? Preocupação, da matéria, coisa e tal. E eu percebia que eu não nasci para isso. Assim, por mais ter matéria, eu percebia nesses jovens que eu poderia fazer muito mais do que isso. E é por isso que eu acho que a minha proposta para vocês é pensar um pouco isso. Como pensar micro-revoluções dentro da sala de aula. Eu comecei a chamar atenção. Gente, o que esses alunos estão querendo? Quem são esses jovens? Né? Querem passar de ano, mesmo que seja uma ONG, eles querem mais do que isso. Esses jovens eles estão inseridos no mercado de trabalho. Eles estudam e, de tarde, eles vão para uma empresa, que é o projeto que eu trabalho. E aí eu percebi que esses jovens extremamente desmotivados, sempre, odeio trabalhar é um saco. Né? Todo mundo fica lá, olham para a gente como se nós fôssemos favelados, vamos roubar todo mundo, né? Aquele bem estereotipado. Né? O garoto geralmente tem aquela imagem, o garoto uma condição financeira não muito razoável, vou roubar, vou assaltar, né? Estou aqui porque eu sou praticamente um miserável, né? Não conheço nada no mundo, então estou aqui. E eu percebi que isso me incomodava muito. Né? Tá um ponto interessante, a questão de como isso incomoda, como me incomodou e se certas questões incomodam vocês no dia a dia. E eu comecei a pensar, né? Como mudar isso? Como transformar isso? E aí eu comecei a pensar sobre consumo. Como essa brincadeira do celular que é real, eu juro que é real, eu comecei a falar, gente, o que esses garotos de 16 anos botam tanta força num celular? Né? O que esse celular tem? Eu comecei a perceber, né, como a vida deles, o dinheiro que eles ganhavam, ia tudo para comprar roupa de marca e celular, e meninos ganhavam um salário mínimo. Vocês sabem que as roupas não são baratas. Então, assim, eu ficava impressionada com isso. Falei, gente, não adianta eu estar aqui, parada, passando matéria, eles, enfim, passarem, ficarem felizes, que não vão mudar em nada. Aí eu comecei a querer mudar isso, né? Participar, de saber deles o que eles queriam que fosse melhor, o que eu poderia mudar isso na realidade deles. E aí eu comecei com programas de
de conscientização de jovens, para falar muito sobre consumo. Eu dou aula no shopping, sério, eu vou no shopping com eles, eu falo, gente, olha só, isso aqui não é real, tá? Isso aqui não é, tá? Isso aqui não é assim. E aí a gente começou a fazer uns testes, assim, gente, bizarros. Colocava os jovens de camisa do colégio público e alguns sem camisa de colégio público. Vocês nem falar qual era o resultado, né? As próprias pessoas no shopping não aceitavam eles, né? Olhavam assim, né? Você quer alguma coisa? Ah, dá uma olhada aí, tem ali tudo. E os outros sem a camisa, né? Eram mesmo alguns mesmo como jovens não eram muito aceitos, mas passavam desapercebido. E sempre lembrando, os seguranças das lojas sempre olhando para eles. Tá? Porque, independente da loja, esses grandes magazines, assim, que eu não vou citar nomes, sempre seguindo. Né? Por quê? Garotos de camisa colégio público, óbvio que vai assaltar, né? Vai querer roubar, fazer alguma coisa. E eles me contando isso, eu junto com eles, né? Tentando ver qual era esse percurso. Né? E é impressionante. Então, o trabalho, gente, o que eu quero propor para vocês é o seguinte. Primeiro, como dá para mudar? Eu faço isso na sala de aula. Eu sei que muitos aqui são projetos sociais, já fazem muitas coisas, e tem muita gente que não faz nada. Eu quis fazer isso na sala de aula, porque eu acho que a sala de aula é um local que... Eu sou do Teatro do Oprimido, aqui, a gente estava até conversando no almoço, é extremamente opressor. E eu acho que a sala de aula é um local para a gente pensar novas possibilidades. E aí o sonho brasileiro, a pesquisa, vim aqui para São Paulo para ajudar na pesquisa, enfim. Eu fui entrevistada, falar um pouco do meu projeto, e aí eu pensei em algumas coisas assim que eu queria mostrar para vocês como de uma conversa, de uma pesquisa, eu estou mudando realmente muitas coisas com alguns jovens, que eu vou contar agora um pouco do processo. Gente, eu quero mexer na luzinha, que eu estou adorando essa luzinha. Tá, aqui sou eu com alguns dos meus alunos, tá? Aqui são alguns professores do projeto. Aqui também são algumas pessoas. Aqui eu apresento o projeto Sonho Brasileiro, com alguns alunos, aqui outros alunos. E isso aqui é uma confraternização, né? E eu queria falar para vocês o seguinte, o que eu pensei que eu poderia mudar na sala de aula, e é esse o recado que eu queria deixar para vocês. Gente, se eu falar qualquer coisa, eles vão falar, essa professora aí, quem é ela para falar, né? Eu falei, gente, jovem falando para jovem, sem ser professora, né? Que tem aquela coisa da hierarquia da professora. E aí, quando eu conheci o André e o João, que estão por aí, eles têm alguns textos que falam sobre mudanças e como mudar, enfim, os jovens. E o João tem uma coisa que eu acho muito básico, e eu utilizo sempre na sala de aula, que ele fala sobre o jovem no Brasil não é levado a sério. E aí eu falei, e aí, vocês são levados a sério? Gente, é impressionante como esse trabalho na sala de aula deu resultado, vocês não têm noção. Porque sempre é o quê? O professor falando, né? Matéria é isso, matéria é isso. Agora, perguntar para eles o que eles pensam sobre eles, vocês não têm noção. Era assim, até que eu falo com o João, eles querem te conhecer, querem te adicionar no Facebook. Porque é só querer saber, gente, quem é esse cara que está fazendo isso? Eu falo para o André, vocês não têm noção de como vocês estão impactando esses meninos. Eu sou só uma mediadora. Eu estou ali só para, né, o meu papel é só mediar esse processo. E aí, aí eu comecei a descobrir que eles também estão fazendo micro-revoluções. Tem um aluno meu que ele... aí eu apresento... Deixa eu só... Gente, desculpa, só voltar aqui para falar. E aí eles estão fazendo... Eu fiz um projeto com eles que eu perguntei, o jovem no Brasil é levado a sério? O que é o jovem para você? E aqui tem alguns exemplos, assim, o jovem é só isso? Aí tem a foto de uma moça com maquiagem, e eles criticando, gente, a gente é muito mais do que só maquiagem, né? E aqui, o mundo jovem, eles com fotos de jovens... Tem até a foto do celular aqui, enfim, óbvio, para brincar com a brincadeira. E aqui o jovem não é levado a sério. E falando sobre jovens, violência, que não tem oportunidade no mercado de trabalho, né? Porque entrar no mercado de trabalho é muito complicado. Agora, estar lá dentro, sendo negro, pobre e favelado, minha querida, é muito pior. Sendo jovem, né? Porque jovem tem aquela crise, né? Qual é a crise? As pessoas olham para vocês como, então é uma criança, né? Não tem responsabilidade, sabe fazer nada. Ah, não, mas já é adulto, né? Não, ele sabe fazer as coisas. Então, esse processo de compreensão disso, esses meus alunos também estão passando. Então, mostrar para eles que eles podem sim ser levados a sério, que é o que eu luto todos os dias na sala de aula, e também amanhã eu vou dar aula, por sinal. Tá aqui, ó, os trabalhos dos alunos, tá vendo? Aí eu comecei a estimular, tá vendo aqui, os jovens, eles fizeram, esse grupo aqui, eles fizeram 3 redações. Um sobre o preconceito jovem, achar que o jovem, no Rio de Janeiro, não sei como é que é aqui em São Paulo, só gosta de funk e pagode,
né? Só gosta mora na favela. É pobre, eu gosto de funk e pagode, né? E aqui um aluno escreveu sobre o rock. Não, professor, eu gosto de rock, eu gosto mesmo, eu gosto mesmo. E aí outro falando sobre ser levado a sério, como é no trabalho, dentro de casa. E aí um aluno, surpreendentemente, se levantou e falou, professora, eu estou fazendo lá na minha igreja, eu marquei com alguns amigos de sentar e a gente conversar sobre violência dentro de casa. Falei, sério? Professora, porque meus pais são separados, eu sofro muito com isso. E os meus amigos também, eles têm, além de terem pais separados, alguns sofrem violência dentro de casa. E aí eu sentei, marquei, a gente estava fazendo grupos regularmente de 6, 7 meninos para a gente conversar sobre isso. Você acha que isso ia mudar alguma coisa? Aí eu olhei e falei assim, querido, por favor, né? Você tem que fazer mais e mais isso. Como é que você não tem noção como isso você muda? Professor, tinha uma pessoa que ficava triste, agora melhorou, e como a gente pode mudar isso? Eu falei, gente, essa é a base. Então, o meu recado aqui, que eu queria passar um pouquinho para vocês, como uma simples professora, não tem nada de outro mundo, exatamente isso. Eu sou uma simples professora, como tem muita gente aqui que a gente não tem nenhum mega projeto e coisa e tal. Não estou querendo mudar o mundo, mas mudar dentro da sala de aula, que é a minha proposta. Realmente, quem tiver interesse, gente, sair daqui já pensar nisso. Vídeos funcionam pra caramba, assim, eles escutarem de outros jovens falando assim, gente, preconceito existe, a gente tem que mudar essa realidade. Escutar o texto do André, né, tem como mudar o mundo na hora do almoço. Eles falam, gente, como posso fazer isso no dia a dia na escola, né, que eu trabalho nessa ONG, e eles também vão para a escola. Então, são essas pequenas ações que, primeiro, né, eles se veem representados, né, uma coisa, eles falando sobre eles, isso é essencial. E o que eu queria deixar aqui, só para eu esquecer de uma coisa, falar um pouco o tema que me passaram, né, que é minha comunidade, meu mundo, né? Eu acho que eu queria falar sobre minha sala de aula, nosso mundo, né? De como a sala de aula pode construir um mundo para a gente pensar possibilidades. E só para fechar, não sei se tem tempo, enfim. 5? Tá, enfim, eu juro que eu estou acabando. Eu queria propor para vocês assim. O que eu falo, assim, como a gente pode pensar isso no ambiente de trabalho de vocês, tá? De que maneira, quero mudar o mundo, quero mudar tudo, mas aí, será que você olha para o seu colega do trabalho, a faxineira, a copeira? Será que tem essa relação, né? Vamos respeitar todos, porque começa no ambiente de trabalho, começa dentro de casa, no diálogo, né? E esses jovens, é isso que eu queria propor para vocês, vocês pensarem alternativas possíveis. Gente, eu passo vídeo num DVD que mal funciona. Tá? O DVD eu fico lá lutando, empurrando, colocando, sabe, mal tem. Sabe? E eles assistem, às vezes eles levam material. Professora, vamos... Gente, vocês têm noção como é que eles ficam, porque eles estão sendo motivados, eles estão vendo a realidade que eles podem mudar. Agora, eu só sou o papel de mediar isso aí. Vocês também são mediadores desse processo, famosos pontes, né? Então, essa é a minha proposta para vocês. Pensem um pouquinho, assim, eu queria que vocês, terminando isso, pensassem um pouquinho. Como eu posso mudar isso, lugar onde eu trabalho, lugar onde eu estou todo dia, ou dentro da minha casa. Eu sou dessa bem pé no chão, né? Os micro mesmo, que eu acho que é daí que a gente vai conseguir mudar um pouco essa realidade, essa desigualdade e até a própria educação, né? Que eu sou muito otimista em relação a isso. Obrigada, gente.